Olá, vamos falar a respeito do Evangelho do Reino. Hoje nós encontramos muitas práticas equivocadas na condução da igreja de um modo geral, em muitos lugares. Nós encontramos muitos erros, muitas situações que são totalmente contrárias à vontade do Senhor, e um dos motivos é pelo uso do manual errado. Na verdade, se nós perguntarmos para qualquer um dos irmãos nossos evangélicos qual é o manual da igreja, eles vão responder que é a Bíblia. Não está totalmente errado, mas a Bíblia toda, o Velho Testamento, ele serve de muita orientação, de consulta, mas ele não pode servir como base para a edificação da igreja. Qual era o manual que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, utilizava? Isso está escrito lá em Atos 2,42. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muito bem. E é nessa doutrina que nós temos que perseverar. As palavras, os mandamentos que Moisés deu e deixou para o povo de Israel, visava a edificação de uma nação. Mas hoje, Deus está querendo edificar a igreja, a noiva do Cordeiro. Então os princípios são diferentes, são outros. Muitas vezes Jesus disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E Jesus então ampliava aquela palavra dada. Muito bem. Salomão chegou a edificar um templo onde Deus visitaria, e ela foi chamada Casa de Oração para todos os povos. Mas hoje nós pegamos a doutrina dos apóstolos, nós vemos lá em Atos, registrado em Atos 7,48, dizendo assim: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo também ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: nosso corpo é santuário do Espírito Santo, é moradia do Espírito Santo. Então, se você for ler todo o Novo Testamento, você não vai encontrar em lugar nenhum uma referência sequer de discípulos que tenham construído algum templo para eles se reunirem como igreja. Mesmo porque toda a base da igreja, do trabalho da igreja, se dava através do relacionamento. Você vê que eles estavam de casa em casa, eles comiam juntos, eles partiam pão juntos, de casa em casa pregavam o evangelho, estavam nas ruas. Eles iam sim lá no templo que estava construído para os judeus, porque lá era vamos dizer assim, o shopping center da época, onde estavam os perdidos e onde então eles iam para poder pregar o evangelho, né? Veja bem, então qual é o nosso manual? Qual é o manual correto da igreja? Eu não vou dizer para vocês que nós temos que jogar fora o Velho Testamento, muito pelo contrário. É importantíssimo o Velho Testamento. Tudo que foi falado, tudo que há registrado é para a edificação da igreja. Mas ele não serve, o Velho Testamento não serve de base para a edificação da igreja. Veja bem, olha lá o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, está dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lá em Lucas 16:16, o próprio Jesus declarou: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. A partir daí é anunciado o evangelho do reino. Lá em Mateus, capítulo 17, no versículo 5, do 1 até o 5, fala da transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe no monte, lá sua face se transfigura. E apareceu então ali Moisés e Elias. Moisés representava a lei que foi dada para os judeus. E Elias representa os profetas. Essa era toda a base que naquela época todos os judeus, utilizavam para poder servir ao Senhor, para servir a Deus. Então eles seguiam a Moisés, toda a lei dada por Moisés e também toda a palavra em que os profetas deram para Israel. E aí Pedro ficou entusiasmado e falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma será para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Ele estava colocando Moisés e Elias no mesmo patamar que a palavra de Jesus. Diz a palavra no versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quer dizer que era para ouvir a Jesus. E quando os discípulos se levantam, veem, não está mais Elias, não está mais Moisés, só Jesus. Veja que Deus precisou bradar do céu para dar a eles uma verdade, um princípio, mostrar para aqueles discípulos que agora eles deveriam ouvir a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus, que depois seria a doutrina deles, apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina que eles receberam de Jesus. Então é a Jesus que nós temos que ouvir. Muito bem, nós vemos nos evangelhos que Jesus seguia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Isso está escrito lá em Mateus 4:23, diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Também em Lucas 4:43, diz assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Tem muitas outras passagens indicando que Jesus pregava o evangelho do reino, que é algo difícil de ser pregado hoje. Nós dificilmente encontramos alguém pregando um evangelho do reino. Não são muitos os que fazem isso hoje. Hoje é mais o evangelho das ofertas, da prosperidade. Mas o que seria o evangelho do reino? Para nós entendermos o conceito do evangelho do reino, é necessário a gente compreender qual era o pecado do homem. O problema do homem com Deus não está nas coisas erradas que ele faz, mas na atitude interior de independência e de rebelião contra Deus. Os pecados cometidos são consequências da atitude interior de independência que o homem tem. Com o pecado, Adão e toda a sua descendência passou a ter o seu eu no governo da sua vida. Até então, quem governava a vida do homem era Deus. Deus estava dentro do homem e Deus governava a vida dele. O pecado, a queda do homem,
fez com que Deus saísse do controle da vida do homem e o homem assumisse o controle da sua vida. Mas não era assim no princípio, não é esse o plano que Deus quer para o homem. Então, o evangelho do reino é a solução para essa situação caída do homem. Por quê? Porque o evangelho do reino, ele anuncia um rei, um senhor. O evangelho do reino é aquele que está baseado no senhorio de Jesus e não nas necessidades do homem. Então, o evangelho do reino, ele produz o fim da rebelião e da independência do homem, né, com Deus. Então, qual é o conteúdo do evangelho do reino? Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então vejam vocês que o conteúdo que Jesus pregava do Evangelho do Reino era levar o homem a negar a si mesmo, a ir para uma cruz e a perder a vida. Lá em Lucas 14, 26, Jesus acrescenta assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer que para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus, tem que colocar Jesus acima de todos, acima de tudo e de todos, acima do pai, da mãe, da mulher, de filhos e da própria vida. No versículo 33 aí de Lucas 14, ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o evangelho do reino, ele anuncia o que? A morte desse homem, a negação desse homem. Ele anuncia um rei que quer governar a nossa vida. Paulo entendeu bem isso e ele pregava a mensagem da cruz. Lá em 1 Coríntios 1,18 ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha o que ele escreve aos Gálatas no capítulo 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a mensagem do reino, do evangelho do reino, é a morte do homem, é a sua crucificação, é o anúncio de um novo rei, de um senhor e de um novo dono, que é Jesus. Lá no Éden, o homem quis ser Deus, dono de si mesmo. O evangelho do reino é a proclamação de que o homem deve morrer, estar crucificado para o mundo, deve negar a si mesmo, negar seus gostos, suas vontades, seus ideais, sua sabedoria, seus sentimentos, negar tudo. E renunciar a tudo quanto tem ou venha a ter, para que Jesus se torne o Senhor de sua vida, o dono, aquele que manda. Nós vemos que o Evangelho do Reino, ele não é para ser só pregado, mas principalmente aplicado. O Evangelho do Reino, ele deve ser aplicado primeiramente em mim, e depois àqueles que estiverem ao meu redor. Né? Para eu me tornar um discípulo de Jesus, eu devo estar totalmente submisso a Ele. Então, se Ele é o Senhor, o que manda, o que dá as ordens, eu sou o que me submete a Ele totalmente. Então, a submissão
não é uma opção, mas é uma condição para ser salvo. Vou repetir, a submissão não é uma opção para ser salvo, mas é uma condição para ser salvo. E essa submissão, ela não é um alvo a ser alcançado lá no fim, não. Ela está no início, está na porta de entrada do reino de Deus. Eu, ao entrar pela porta do reino, tenho que entender que eu tenho que estar totalmente submisso, sujeito a Jesus. Então, a aplicação do evangelho do reino vai me levar e vai levar as pessoas a estarem totalmente sujeitas a Jesus, a abrirem mão de tudo que são, de tudo que querem ser, de tudo que têm, de tudo que querem ter. Vamos ver, tem duas passagens interessantes que mostram a aplicação do Evangelho do Reino, Jesus aplicando o Evangelho. Uma é em Marcos 10, versículo 17 a 23, é aquela do jovem rico, né? Ele tinha um problema sério que impedia de seguir incondicionalmente o Senhor, que era o quê? Suas riquezas. Ele chega, dobra o seu joelho, adora Jesus, faz uma pergunta importante: Senhor, o que eu possa fazer para obter a vida eterna? E Jesus fala para ele: guarda os mandamentos, e menciona para ele alguns mandamentos. Ele fala: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância, né? Desde a minha criancice. E ele diz assim: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. E diz que ele saiu triste, porque ele tinha muitas posses. Veja, Jesus aí aplicando. Jesus sabia que o coração desse homem estava nas riquezas. Como é que ele ia poder seguir Jesus, servir Jesus incondicionalmente e sem estar olhando para trás nas coisas dele, nas casas, não sabe lá tudo que ele tinha das riquezas dele. Então Jesus aplicou o evangelho. Tem uma outra situação também, está registrada em Lucas 9, versículo 57, 58, diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, ele disse assim, estava dizendo assim: pensa bem o que você está querendo fazer. Você está dizendo que você vai me seguir por onde quer que eu for, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho casa, não tenho cama, né? Não tem lugar para comer. Então, pensa bem no que você está. Então, Jesus leva a pessoa a calcular o preço que é seguir Jesus, ou seja, abrir mão de todo o seu conforto, de tudo aquilo que a carne gosta. Então, o Evangelho do Reino prega justamente isso, anuncia isso, que a carne precisa morrer, que a carne precisa estar crucificada para que Jesus possa governar nossa vida. Para finalizar, os sinais atraem multidões, mas o Evangelho do Reino seleciona os que de fato querem ser discípulos de Jesus. Se não pregarmos e aplicarmos o Evangelho do Reino, não tem como fazermos discípulos. Ok? Então Deus abençoe, que esse Evangelho do Reino esteja mesmo sendo aplicado em cada um de nós, sendo vivido em cada um de nós, e que a gente nunca deixe de anunciar e de pregar esse Evangelho, porque é o único Evangelho que forma discípulos. Deus abençoe vocês.